pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Depois da Vírgula e, como sempre fazemos, utilizamos esse canal e quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram recentemente, que estão mandando perguntas, né? Inclusive eu vou tentar responder algumas delas aqui, né? Quando possível a gente tenta interagir com essas questões. Então, agradecer a todos que estão lá, né, no canal. Ao final vocês vão ver aí o crédito do canal, né? Clicando vocês podem entrar e se inscrever, né, no sentido de acompanhar os últimos programas. Bom, hoje nós vamos falar do custo, né, do custo social que o governo impõe, né, do custo social que o governo impõe quando ele tenta se defender de um mandato que pode ser interrompido, mais famoso pelo impeachment, né? Nós já tivemos 3 circunstâncias dessas, lembrando Fernando Collor de Mello, depois tivemos com a Dilma Rousseff e agora recentemente com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Já fazendo esses movimentos e trazendo, obviamente, problemas para o orçamento em relação a isso. A gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso. Vamos falar rapidamente sobre a inflação e também sobre o último resultado da ocupação da mão de obra aqui no Brasil, muito importante, obviamente, né? E dentro dessa ocupação de mão de obra, porque no meu último programa eu comentei sobre o crescimento do PIB e, obviamente, a gente fez uma observação por que isso não estava impactando com a oferta de novos empregos, houveram algumas perguntas nesse sentido. Então, assim, para ser bem objetivo, né, toda vez que um governo procura se defender de um processo que pode ocasionar a interrupção do mandato, o governo usa seus instrumentos famosos, né, como, por exemplo, mexer no orçamento, dar dinheiro para bancadas de apoio, né? Movimentar orçamentos que é possível para ajudar aliados políticos, e isso, em geral, nas 3 ocasiões, né? Essa é a terceira, nas 3 ocasiões em que o governo está fortemente ameaçado de impeachment, isso tem custado aí em torno de 1 a 2% do PIB, né? Ou seja, o governo passa a gastar mais para se defender de um possível impedimento. Bom, eu acho que o caso mais escandaloso é o voto, né? Embora o discurso do executivo havia exageros, tal, no fundo eleitoral, né? Que eram de 2 bilhões, aprovaram 5 bilhões e 300 milhões, e agora, né, 5 bilhões e 400, quase 5 bilhões e meio, né? E agora o presidente sinaliza que vai aprovar 4 bilhões, ou seja, está dobrando, né? Está dobrando o orçamento do fundo eleitoral. Isso, obviamente, é para atender os partidos fortemente aliados, né? Fortemente aliados à governabilidade. Isso, obviamente, tem um impacto, porque é dinheiro que não vai para a saúde, é dinheiro que não vai para a educação, é dinheiro que não vai para transporte, né? É dinheiro que não vai para infraestrutura. Isso vai para aliados políticos, que vai movimentar essa verba para financiar candidatos, né? E consolidar aqueles que têm o chamado curral eleitoral, aqueles que têm uma posição eleitoral privilegiada. Então, obviamente que esse é o primeiro movimento mais claro. Existem outros movimentos que vão acontecendo durante esse processo. E por que o executivo faz isso quando se sente ameaçado? Porque justamente ele precisa garantir os votos que o impeçam, que impeçam o impeachment de avançar, né? Como há um processo muito claro, fora, obviamente, essa questão do fundo eleitoral, que é a questão da saúde, que está aí enrolada, com muitas denúncias, com corrupção, né, com desvio de comportamento, né, com desvio de finalidade e vários os crimes possíveis e inimagináveis que estão sendo aventados aí, também pela CPI, que também não deixa de ser uma CPI política, né? Vamos entender também dessa forma, muito embora hajam
provas materiais aí, pelo que está se apresentando, fartas para abrir uma votação de impedimento e de improbidade administrativa, não só, obviamente, do executivo, como a incriminação dos executivos ou dos ministros que ali estiveram envolvidos diretamente com esse processo. Bom, esse é o caso que eu queria comentar. Evidentemente que, mais uma vez, nós vamos pagar essa conta, a sociedade vai ver que esse orçamento vai ficar elástico e não adianta o senhor Paulo Guedes, ou então o ministro da Economia, espernear, não adianta ele chorar, porque ele é um sujeito, como todos os outros que ali estão convivendo com o presidente, é um sujeito que tem que concordar com o que o presidente está pensando, né? Ou seja, é até a página 2 a sustentabilidade econômica, desde que não atinge e não afete a governabilidade. Se isso atingir a governabilidade no sentido político, aí se esquece tudo que se falou durante campanha, prévia de campanha, e aí o Paulo Guedes, né, que é o famoso e tão propalado posto Ipiranga, como se brinca, ele passa a ser mais um candidato a ser defenestrado, como os tantos outros que já passaram por essa situação. Sérgio Moro, né, o Pazuello, né, o atual ministro da Casa Civil, né, o general da Casa Civil que virou lenda, né, foi deslocado para um cargo de menor expressão para acomodar um membro de apoio político do Centrão e assim por diante. Bom, esse é um caso bastante emblemático, né? Esse é um caso bastante emblemático. E aí nós temos que comentar, e aí as perguntas que vieram professor, como é que a inflação pode mudar a questão da sustentação econômica do atual governo? Bom, está afetando fortemente os projetos do governo, ou seja, é o resultado do afrouxamento de política monetária. Ficamos muito tempo com taxa de juros muito baixa, com taxa de juros abaixo do desejado, para tentar incentivar o aquecimento econômico, e obviamente ela provocou o quê? Ela provocou uma circulação indesejada do meio monetário, ou seja, o dinheiro está na mão da circulação pública, está na mão das pessoas, as pessoas desacreditaram na possibilidade de aplicar dinheiro, que isso poderia ser algo que desse uma remuneração para a poupança adequada. Isso foi para a circulação, virou automóvel, virou roupa, virou eletrodoméstico, virou comida, virou casa própria. Então isso aí está provocando um desajuste e nós estamos caminhando aí para 7 a 7,5%, que é para onde deve ir a taxa de juros básica. Eu já fiz comentários em programas anteriores, então para aqueles que me perguntaram para onde vai a inflação e taxa de juros, vai para a casa dos 7,5%, 8%, né? Já para 2022, essa previsão vai ser um pouco mais amena, talvez aí em torno de 4,5%, mas precisamos ver como é que vai terminar essa espiral inflacionária aí, lá para o mês de setembro, outubro, como é que ela vai se desenhar para 2022. Quanto ao desemprego, outra pergunta presente no meu canal, vários os internautas que perguntaram, professor, mas como é que isso pode se transferir para a oferta de trabalho? Afinal, o PIB vai crescer em torno de 5,5%. A gente vem falando, isso é um crescimento pontual, em áreas mecanizadas, principalmente na agricultura, né? Áreas mecanizadas que hoje oferecem 1/3 ou um quarto, podemos dizer assim, da mão de obra anteriormente ofertada, né? Então, de cada 10 trabalhadores há 5 ou 4 anos passados que eu podia ofertar, hoje nós estamos oferecendo de 1 a 2 trabalhadores, né? Por conta da mecanização. Outro processo que vai diminuir muito a oferta de trabalho, mesmo com a retomada, né, é a digitalização, né? É esse trabalho remoto que nós estamos tendo aí. Muitos escritórios optaram, aqueles que podiam, em fechar suas unidades, né, fazendo com que pessoas pudessem trabalhar em casa por contrato, e agora, para completar esse processo, agora nós temos um outro movimento, que é a pejotização, né, que é a reforma do imposto. A reforma do imposto que vai fazer com que profissionais, em vez de ter uma relação de CLT, vão ter uma relação de pessoa jurídica,
né? Isso vai reforçar ainda mais a desvinculação do trabalho físico em ambiente físico da empresa. Ou seja, a pessoa pode fazer isso da sua casa, né? Então, há um movimento aí fazendo com que esse mercado, né, esse mercado de trabalho tenha sofrido uma ruptura importante, né? Essa ruptura que o Banco Mundial já colocou, que vai passar aí de 2026, 2027, ele está por conta também da estrutura de trabalho que está se formando com essa nova realidade da digitalização das relações de trabalho, ok? Legal, pessoal? Quero agradecer mais uma vez, espero que a gente possa continuar contribuindo com conhecimento, espero vê-los no próximo programa, que Deus nos abençoe, até lá, tchau pessoal, veja aí, clique, gostei no link aí e vá fazer inscrição lá, aqueles que assim desejarem no canal, no programa Depois da Vírgula. Tchau pessoal!